Olha, gente, a sensação que eu tenho é que o mundo já acabou para a humanidade e a gente tá só insistindo e resistindo aqui, viu? E assim, sinceramente, se eu fosse a mãe natureza, eu já teria expurgado a gente daqui há muito tempo, tá? Mas como não sou, me resta sobreviver nessa realidade. Hoje é 1º de abril, como vocês sabem, né? Como eu imagino que vocês devam saber. E ontem, 31 de março, nós tivemos uma tempestade terrível aqui em Porto Alegre, né? Eu moro em Canoas, na cidade ao lado, e trabalho aqui em Porto Alegre no Sindicato dos Bancários. E o que a gente presenciou aqui ontem foi surreal. Né? Enquanto a gente estava vendo a tempestade se aproximar, o temporal se aproximar, a gente estava vendo também declarações absurdas em exaltação à ditadura em diversas câmaras de vereadores por aí. Então, assim, eu junto esses dois temas porque não dá para dissociar mais a política da questão climática. Já faz muito tempo que a gente tem essa consciência, mas as pessoas ainda estão se apropriando dessa realidade. Eu estava aqui ontem, né? Estava tendo uma conversa aqui dentro do sindicato, estava numa reunião, quando começou a ventania, começou a chover forte, e depois é que eu fui ver o estrago, porque eu estava numa sala fechada. A gente chegou a ventos de mais de 110 quilômetros por hora no centro de Porto Alegre. A gente teve destruição de árvores, postes, enfim, faróis, tudo que vocês imaginarem de caos possível e imaginável aconteceu. E eu dependo do trem, né? Eu dependo do trem metropolitano aqui, da Transurb, que a gente fala, para chegar em casa, para chegar no centro de Canoas e de lá eu vou até minha casa. Era em torno de 5h30, 6 horas quando eu tentei ir para a estação. Quando eu cheguei lá, eles estavam fechando a estação e remetendo as pessoas para ônibus, né? Que eles iam colocar à disposição. O primeiro ônibus que chegou, tá? Considerando que eles estavam fechando a estação pouco antes de 6 horas, né? Foi em torno de 8 horas da noite. Felizmente, né, eu tive o feeling de voltar para o sindicato e ficar aqui ruminando um pouco mais sobre o meu trabalho. Então, eu fiquei aqui até umas 20 horas, mais ou menos, monitorando a tarifa do Uber para ver se baixava, né? Mas a tarifa é tão dinâmica, meus amigos, minhas amigas, que tava geralmente R$ 25 para eu chegar em Canoas na minha casa, e ontem passou dos R$ 150 em certos momentos. Pra vocês terem uma ideia do caos que tava a cidade. Então eu fui ficando por aqui, fui acompanhando notícias, fui vendo os estragos. Teve um caminhão que tombou em cima da ponte do Guaíba de tanto vento que teve. O troço foi muito feio mesmo. Né? E felizmente foi só uma bomba mesmo, foi só uma tromba d'água. Teve até tornado, tá? Pra vocês terem ideia. Mas felizmente foi só isso. E por que eu digo só? Porque eu já tô vindo de um gatilho muito forte, né? Vocês sabem, ano passado, em maio, eu fui uma das vítimas das enchentes aqui. Então a gente teve um período longo de chuvas que se alastrou por tempo demais e que encheu a foz dos rios que desaguavam aqui em Porto Alegre, que desaguam aqui. E isso ocasionou toda aquela destruição que vocês viram pela internet, viram pela TV. Pois bem, quando eu vi o temporal, né, e eu vi que ele diminuiu, né, o primeiro susto sempre vem, é óbvio, né, mas eu me tranquilizei um pouco. O que não me tranquiliza é ver como a gestão da cidade está na mão de gente preocupada só com o próprio bolso e, em última análise, preocupada com a destruição da cidade. Né? Porque o que a gente vê hoje, né, nessas prefeituras aqui, especialmente aqui da região, Porto Alegre, região metropolitana, é uma preocupação, parece que com o aceleracionismo da destruição do planeta. Né? Aqui em Porto Alegre nós temos o Sebastião Mello no seu terceiro mandato, porque ele foi vice de um outro prefeito e depois agora foi reeleito 2 vezes. Então, nós estamos numa gestão que tem um alinhamento ideológico já de mais de 20 anos, vai chegar a 24 anos aqui nessa cidade. Um alinhamento de direita e que agora descambou para a extrema-direita de uma vez por todas. Né? O prefeito Sebastião Mello, reeleito, já deu declarações de que não tem nada demais em celebrar o golpe de 64. Né? E isso encoraja os seus correligionários a fazer declarações absurdas também na Câmara de Vereadores, como aconteceu ontem. E assim a gente tem visto acontecer em diversos lugares. E é absurdo, é chocante o nível que as pessoas chegam para defender
seus próprios interesses, em última análise. Porque eles estão aqui para servir ao público, estão aqui para atender a população e tudo que sabem fazer é tirar vantagem do espaço que ocupam. Basicamente a receita do fascismo que eu tô dando aqui, né? É o receituário próprio, né? Mas a gente vê isso acontecer no dia a dia e às vezes, mesmo assim, acaba não acreditando, né? Dado o nível de descaramento dessas figuras. Cara, Canoas não tá diferente. Elegeram um fascista lá, o cara tá na corda bamba de ter um mandato cassado, ele já tem uma decisão no STJ que está por transitar em julgado muito em breve, e se essa decisão transitar em julgado antes de certo prazo, antes de prescrever o processo, ele pode acabar sendo cassado. E ele está há 3 meses no governo. Então vocês imaginam o buraco civilizatório que a gente está enfiado quando a gente está numa situação dessa de crise climática, numa situação em que as prefeituras estão cagando pro que está acontecendo na cidade durante uma chuva, né? E com pessoas totalmente despreparadas e que só pensam nas próprias vantagens nesses espaços de poder. Porto Alegre ontem vocês devem imaginar, né? Mas eu vou descrever. Eu desci aqui do sindicato pro trem e era um cenário de devastação. Era árvore para todo lado, sem energia elétrica em lugar nenhum, né? Aquela coisa toda maravilhosa que todo porto-alegrense já aprendeu a conviver. E não foi diferente também lá em Canoas, tá? Metade da cidade estava sem luz, né? Muitos lugares alagados, mas aqui em Porto Alegre foi assim fenomenal. Porque é a total e completa prova de que não aprendemos nada com a enchente do ano passado e que seguiremos no mesmo caminho de destruição que estávamos. Eu acho que isso é o que mais preocupa. E a destruição, quando eu falo, ela vem tanto no nível climático, enfim, do planeta como um todo, mas também vem na esteira ideológica. E daí eu fico realmente chocado, né, em como a gente se afunda cada vez mais nessas situações e o quanto a gente precisa se mobilizar para tentar resistir e tentar encontrar um outro caminho, né? Tenha, enfim, surgido assuntos aí nas mídias, enfim, nas notícias, nas análises, né, de que sempre houve um distanciamento, né, que era quase como dado, quase natural, entre ambientalistas e sindicalistas, né. E isso é uma coisa que a crise climática tem mudado, tem acelerado a mudança. Ainda que no Brasil ainda esteja um pouco difícil, né? Mas a gente está tentando, né? Nós temos aqui no sindicato, por exemplo, uma diretora de cultura e meio ambiente que ela é super engajada, né, nas pautas da preservação da natureza, da transição energética e tudo mais. E ela está promovendo atividades aqui. Nós promovemos diversas conferências livres de meio ambiente, né, para tentar participar da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Nós estamos discutindo como vai ser a questão da delegação que vai sair daqui de Porto Alegre para a COP30, né, no Pará. E esses debates eles são importantíssimos se a gente quer, pelo menos assim, ó, que a gente morra de causas naturais e não de desastres naturais. E que talvez nossos filhos sobrevivam, né? Eu acho que essa é a nossa pauta no momento. E é como eu falei no começo, eu acho que a gente está aqui mais assim de teimoso e resistente mesmo, porque o planeta já decidiu que a gente não serve para ele. Né? E a gente vai ter aí um longo período de amargar destruições, perdas, por conta das nossas escolhas, das escolhas que a gente fez de como lidar com os recursos naturais, especialmente nos últimos séculos. Né? Então, eu não estou otimista, não tenho como dar um recado otimista, eu não vejo perspectiva de a gente achar um caminho para melhora, especialmente quando eu olho para o cenário político e vejo Donald Trump eleito novamente, Elon Musk mandando nos Estados Unidos, né? E toda aquela loucura que está sendo a desregulamentação de big techs, a poluição que a inteligência artificial causa, o consumo de água que ela causa para resfriamento dos data centers, né? Tudo isso me leva a crer que a gente está só acelerando a destruição e que muito provavelmente teremos problemas muito mais sérios no próximo período. E acho que cabe a nós que estamos aqui nessa vigília, nesse turno,
cabe a nós tentar resistir a isso, mas tendo a noção de que vai chegar um momento em que a gente precisa talvez tirar um tempo para nós, tirar um tempo para ficar do lado da nossa família e curtir nossos últimos momentos, porque o negócio não tá bom. Eu não tenho um recado bonito, um recado otimista para trazer hoje realmente. Eu tô tentando trazer aqui para vocês uma impressão realista sobre o que eu tô vendo acontecer, sobre o que eu já passei e o que eu tô passando desde a enchente do ano passado. Eu tô altamente endividado, tentando resolver minha vida, tentando dar um jeito em pagar as contas que eu tive que fazer para além das doações que eu recebi, né? E não tô vendo saída. Então, não tem como trazer um bom recado aqui hoje para nós para discutir. Mas, de qualquer forma, eu tô aqui ainda, tô resistindo, tô sobrevivendo, assim como eu espero que vocês façam o mesmo. Esse foi o papo que eu queria trazer hoje nesse vídeo extraordinário aqui de meio de tarde. E também eu quero convidar vocês para participarem da live, que eu vou tentar fazer hoje às 21 horas. E eu digo vou tentar fazer porque eu não sei se não vai chover de novo, dar um vento, não vai faltar luz. Né? Eu fiquei sem luz lá em casa desde a hora do temporal às 5 da tarde até umas 6 da manhã de hoje. Então não sei se der alguma outra tromba d'água, se não vai acontecer alguma coisa. Mas, não acontecendo, 21 horas estaremos ao vivo nessa terça-feira, tá bom? Deixa o like aí se você concorda com o que eu tô falando, deixa um dislike se não concorda, foda-se. Deixa um comentário aqui. Vamos pelo menos sofrer junto, já que o momento não nos permite ser muito otimista, tá bom? Até 21 horas. Tchau.